estamos no ar. Ao vivo, em cores. Deixa eu só baixar aqui. Pronto. Melhorou? Futuro James. Pronto. Glória a Deus. Boa noite, Núcia, Dona Celeste, Jones. Boa noite a todos. Aos demais também. Glória a Deus. Dona Cristiane, Dona Núcia. Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Quarta-feira, temperatura caindo. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar no verão. E depois tem outro inverno. E assim caminha a humanidade. Rosângela, que bom. Nós vamos estudar a palavra nessa noite. Vamos ler alguns textos aqui que falam sobre a palavra na família. A palavra na família, o poder da palavra na família, né? A gente tem que compreender o que é uma palavra, o que é a palavra dita, a palavra falada. A gente precisa compreender o que a palavra de Deus fala sobre isso. E por que a gente sofre tanto em família pelo mau uso da nossa boca, né? A gente sofre em muitas áreas. Quando a gente usa errado a nossa língua, a gente causa muitos problemas em muitas áreas. Mas dentro da família são problemas atrás de problemas. A gente precisa ter mais prudência, sabedoria para usar a palavra falada. Amém? Então nós vamos orar e vamos ler alguns textos para a gente meditar aqui e que o Senhor venha nos ensinar de maneira poderosa, em nome de Jesus. E primeiro assim, queria que você orasse também junto conosco, para que o Senhor te mostre, né, o Espírito Santo te revele que palavras, né, principalmente palavras malditas foram lançadas na tua família, para que vocês, né, ao final possam quebrá-las, tá bom? Anulá-las. Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, consagrar a nossa vida, a nossa mente, nossos ouvidos sejam abertos. Sim, Pai. Para ouvir a tua voz, Pai. Cobre cada um de nós com o sangue do Cordeiro, Pai. Opera, Senhor, a revelação que o Senhor quer operar. Sim, Pai, sim. Em cada uma das famílias, cada pessoa, cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Nós ansiamos por aprender do Senhor. Nós só queremos ouvir a tua palavra e somente a palavra do Senhor, não a palavra de um homem, Pai. Em nome de Jesus, traz sobre nós o teu ensinamento. Em nome de Jesus, e quebra todo jugo sobre nós, Pai. Revela as coisas ocultas. Sim, Pai. Revela as coisas que nós já esquecemos e traz sobre nós arrependimento e restauração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler um texto aqui que está em Tiago, capítulo 3. Vamos começar com esse texto e a gente vai começar a entender um pouco sobre a palavra falada. Tiago 3, 2 até o versículo 12. Diz assim a palavra: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro deles. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, com um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Ora, também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo todo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana,
como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres humanos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Glória a Deus. Amém? Então, Tiago, ele está aqui nos ensinando, a palavra está nos ensinando a respeito da língua ou da palavra falada. Né? Agora, por que a palavra de Deus, em Tiago, dá tanta importância assim para a língua? Por que a palavra de Deus dá tanta importância para um pequeno órgão que é a língua? Ou seja, aquilo que é falado, aquilo que é dito pela palavra. Porque desde o início, né, desde o início da palavra de Deus, desde o início dos tempos, a palavra falada tem um destaque especial. Né? Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, a luz, assim como toda a criação, ela foi criada pela palavra falada. Né? A palavra falada tem um poder sobrenatural. Sempre foi assim. Antes de haver a terra, já existia a palavra falada e o seu poder. Deus criou todas as coisas pela palavra falada. Então esse é um princípio poderoso. Aquilo que nós falamos, a palavra que nós liberamos, né, ela não é uma palavra neutra. Não existem palavras neutras. Não existem palavras que não produzem. Todas as palavras, elas têm um significado. Todas as palavras têm uma motivação. Mas todas as palavras produzem. Todas as palavras geram. E todas as palavras ditas, elas criam. Por isso Tiago está dizendo, da mesma boca procede bênção e maldição. Né? Não adianta você abençoar a sua vida e no minuto seguinte amaldiçoar a sua vida, pensando que a maldição não vai te alcançar. Se você se amaldiçoa, a maldição será gerada pela sua própria palavra falada. Assim como a bênção. A bênção também é gerada pela palavra falada. Então, Tiago está dizendo que aquilo que nós falamos tem uma importância fenomenal no curso da natureza humana. Né? Porque nós acabamos de ler que ela ela compromete o curso da natureza humana. Ou seja, existe a nossa natureza, existe um curso, existe um caminho, existe uma maneira de viver. E a palavra falada, ela vai alterar a maneira que nós vivemos. Pessoas que estavam indo bem, começam a ir mal. Isso é alterar o curso da natureza humana. Pessoas que estavam indo mal, começam a se dar bem. Isso é alterar o curso da natureza humana. Então a natureza humana, que está caminhando para algum lugar, ela pode ser afetada pelas palavras que são dirigidas a ela. Chama-se bênção ou maldição. Bênção e maldição são faladas. Elas não são escritas, elas são faladas. Depois que elas são faladas, elas geram um poder sobrenatural. Né? Você pode escrever e amaldiçoar escrevendo, mas quando você fala, é aí que a palavra ganha vida, ganha força. Então é muito importante a gente compreender o princípio da palavra falada.
Esse princípio não vai mudar. Sempre foi assim e sempre será assim. E é lógico, né? A palavra falada, ela vai gerar, ela vai produzir alguma coisa. E nós somos frutos daquilo que nós falamos ou daquilo que foi falado por alguém. Isso é importante, né? Eu vivo hoje coisas que eu falei. Eu vivo hoje coisas que os meus pais falaram, que pessoas perto de mim falaram, né? Patrões, professores, pastores, pessoas lançaram palavras. Isso foi formando, né, uma alteração no curso da natureza da minha própria vida. Então nós fomos formados pela palavra falada e vivemos pela palavra falada. Amém, pastor? Amém. E isso é incrível, né? Nós assistimos, depois de um tempo, a fita, né? Era a fita na época, do nosso casamento. E assim, as palavras lançadas, né, se concretizaram. Quando nós olhamos, né, o quanto nós acreditamos em algumas coisas em relação a nós mesmos, né? Foram palavras faladas em relação a nós. Então existem muitas criações, né? Nas nossas emoções, nas nossas vidas, coisas que estão dando certo ou não por palavras, né? E muitas vezes são lançadas muitas palavras, né, de maldição enquanto nós estamos nervosos, né? Nós estamos num momento, né, de isolamento, onde estamos com um buraco, né, com um gap, né, que a gente chama, afetivo. E as pessoas estão muito estressadas, né? Então, o cuidado com as palavras que são lançadas, né? Maldição em relação a vizinhos por causa de barulho, inúmeras maldições lançadas, né? Então, o cuidado de não falarmos, né, principalmente quando nós estamos nervosos. Exatamente. É algo assim importantíssimo, né? Quando você usa com sabedoria a autoridade que você tem com a sua boca, então você consegue fazer com que a sua vida seja uma vida boa. Você tenha qualidade de vida. Ou seja, a qualidade da nossa vida, ela depende diretamente daquilo que sai da nossa boca, né? Algumas pessoas estavam questionando Jesus em relação ao que os discípulos estavam comendo. Eles estão comendo num dia de sábado, colhendo espigas, comendo A, B, C. Aí Jesus vira e fala assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem. Isso não contamina o homem. Mas o que contamina o homem é aquilo que sai da boca do homem, né? Porque o que sai da boca do homem procede do coração, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus complementa, porque da boca do homem, do coração do homem procedem adultérios, assassinatos, traições, mentiras e toda sorte de pecados. Isso está no coração humano. O coração humano foi contaminado com o pecado. Então, esse coração humano, ele tem uma válvula de escape, aonde essa válvula, ou seja, a boca humana, vai destilar toda essa iniquidade, toda essa palavra. Então, o coração tem que ser transformado para que aquilo que sai da boca também seja transformado, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí a gente percebe que Provérbios, né, Salomão escreveu sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí vem a primeira dica da palavra. A primeira dica da palavra é bem simples. Não adianta você tentar controlar a tua boca, né? Porque a Bíblia está dizendo que nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode domar a língua, a boca. Então Jesus, ele aprofunda mais o assunto, ele fala, se você colocar no teu coração a palavra de Deus, você vai dar para a sua boca um material diferente.
Ou seja, se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, da revelação da palavra, ou seja, o Espírito Santo encher o teu coração, então o que vai sair da sua boca vai sair da parte de Deus, não vai sair da parte de um Amém. homem pecador. Você vai conseguir purificar o teu coração. Antes de você tentar purificar os seus lábios, tentar fazer um jejum de língua, procura purificar o teu coração, né? E como que você purifica o coração? Você medita na palavra de Deus, você guarda no seu coração a palavra de Deus, você anota, você estuda, você tem que fazer um exercício com a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Não um conhecimento vazio e teológico, mas a palavra que Deus fala para você, a palavra que Deus fala para mim. Essa palavra tem que ser meditada, porque quando eu estou meditando na palavra, a palavra limpa o meu coração. É a palavra que limpa o meu coração, né? Por isso que a palavra de Deus fala assim: purificai o coração, pecadores. Como que eu purifico o meu coração? Davi falou assim: como conservará puro o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra, né? Davi fala: olha, guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quanto mais a palavra de Deus estiver dentro do coração, quanto mais a palavra revelada de Deus encher a minha vida, mais as minhas palavras vão ser alteradas, vão ser mudadas, né? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração aqui, né, tem a menção de pensamento, né? Ou seja, aquilo que eu penso é aquilo que eu falo. Então, tem uma chave bastante importante. Quando acontecem coisas, né, automaticamente vem um pensamento. E esse pensamento, ele se conecta a um sentimento. E a gente vai ter uma ação, né? Vai ter um comportamento, que esse comportamento pode ser essa palavra, né? E muitas vezes os nossos pensamentos são distorcidos, né? A gente distorce certas coisas. E por isso a questão da meditação da palavra, porque a palavra, ela é única, né? Ela é verdadeira, ela não é mudada, ela não é distorcida, né? Ela é real. E a questão de meditar na palavra é isso. É ter o pensamento, né, contínuo na palavra. Eu, às vezes, estou na empresa, estou numa reunião, alguém fala alguma coisa, eu estou sempre buscando uma analogia com algum versículo, com a palavra. Muitas vezes a gente faz citações sem contar que é da Bíblia, né? Fala alguma frase, cita alguma coisa. Às vezes, quando está tendo problemas entre alguma área, a gente fala: olha, casa dividida não vai subsistir, então nós temos que nos unir. Então, a palavra, ela vai gerando vida. Então, a forma como nós pensamos. Então, o que a gente tem que, né, refletir, fazer uma autoanálise. Quais são os pensamentos que vêm? Né, quando você acorda, qual é a primeira, né, o que vem à sua mente? É um versículo, né? É um louvor da palavra? O que vem à sua mente? Então, a importância de controlar, no sentido de exercitar o pensamento na palavra, né? Em Mateus capítulo 5, versículo 33 em diante, Jesus está ensinando ali no sermão que é chamado Sermão do Monte. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de maneira alguma, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos teus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, e nem jures por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disso passar vem do maligno. Jesus está falando aqui a respeito da palavra falada, né? Você percebe aqui que existe duas dispensações. A dispensação antiga, ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso.
Tudo que você jurar, você tem que cumprir. Você jurou para o Senhor? Cumpra rigorosamente. Ou seja, você jurar algo e não cumprir é pecado. O que é jurar? Jurar é falar uma palavra prometendo um comportamento, prometendo algo para alguém. Isso é um juramento. É um juramento que pode ser condicional ou não. Se o senhor me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se o senhor abrir uma porta de emprego, eu vou ajudar os pobres com o primeiro salário. Isso é um juramento. Né? Juramento, ele é estabelecido quando ele é falado, quando ele é dito. Isso é muito forte, irmão. Você falar algo, prometendo algo para alguém, prometendo algo para o Senhor, prometendo algo para os teus filhos, para a tua esposa. Né? O casamento, por exemplo, existe um momento no casamento que é os votos do casamento. Quando as pessoas se casam, quando nós casamos, nós trocamos palavras ditas, nós falamos, né? Prometo ser-te fiel na alegria e na tristeza, na prosperidade ou na adversidade, na saúde ou na enfermidade, até que a morte nos separe. Né? Quando a gente libera essa palavra, diante de Deus essa palavra está estabelecida. Esse é um juramento, esse é um voto, que não pode ser quebrado, não pode ser destruído. Né? São os votos matrimoniais. O Senhor é testemunha desses votos. O Senhor é testemunha daquilo que foi falado em juramento no altar. Então o casamento, ele começa com juramento. Começa com promessas. Coisas que eu me comprometi a fazer. E esse juramento, ele não é escrito em um papel, mas ele é escrito no céu, no mundo espiritual. Quando você fala que vai fazer algo, você jurou que no futuro você vai realizar aquilo que você falou. No mundo espiritual isso fica estabelecido como uma lei. E se você não fizer, você está cometendo pecado. Por isso Jesus está falando, de maneira alguma você deve jurar. Por quê? Porque nós não temos a fidelidade suficiente para cumprir juramentos. Nós não temos a autoridade ou a fidelidade suficientes para cumprir qualquer palavra que nós dermos. Não existe isso no ser humano. A lealdade, a fidelidade vem de Deus. Deus é o único que promete e cumpre. A própria palavra fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Né? A própria palavra diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Né? Ela prosperará para aquilo que ela foi enviada. Deus falou para Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, Deus cumpre cada palavra que ele fala. Ele nunca se esquece das palavras, nunca se esquece das promessas, e tudo que ele fala acontece. Tudo que ele promete acontece. Ele é fiel para cumprir todas as suas palavras. Amém? Só ele é fiel. O ser humano não. O ser humano não tem essa fidelidade. Por isso Jesus está falando, de modo algum você deve jurar, de modo algum você deve liberar palavras prometendo algo para Deus ou para o homem. Por quê? Porque você não tem o poder, a autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o seu próprio corpo. Você não tem, nós não temos isso. Então, ele diz, seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então aí nós entendemos a importância da palavra falada no mundo espiritual. E a questão, né, de uma família, qual que é o exemplo, né? Eu falo coisas que eu não cumpro. Então, o cuidado, né, e principalmente crianças, né, o quanto elas observam as coisas, né?
Então, para uma criança, se eu falar que vou fazer tal coisa, eu preciso cumprir essa palavra. Porque eu estou ensinando exatamente o poder dessa palavra. Se eu desconsidero aquilo que eu falo, eu não cumpro, eu vou passar para a criança uma imagem de que a palavra não tem poder ou valor, mas ela tem. Sim. Então, qual é o exemplo? E a gente tem uma prática, né, de falar coisa que não vai cumprir. Olha, daqui a pouquinho, já eu te ligo. Pequenas coisas, né, que a gente acaba se comprometendo e não faz. Pega emprestado e não devolve. São atitudes que a gente vai abrindo brecha e dando maus exemplos, né? Você vê, para Deus é importante aquilo que nós falamos. Por isso ele está falando, de maneira alguma, você deve jurar algo. Nunca jure, porque você não tem lealdade nem fidelidade para cumprir o juramento. Então, não peque. Se você não quiser pecar, fecha a tua boca. É a boca que nos contamina. É a boca que faz a gente pecar. Se você vai fazer algo, faça. Não fique prometendo. Sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então é bem melhor você ser uma pessoa que faz do que uma pessoa que promete, mas não faz o que prometeu. Se você fizer sem prometer, é melhor do que você prometer e correr o risco de não cumprir. Então é muito importante entender esse princípio. Por quê? Porque Deus considera as palavras que saem da nossa boca. Você percebe que o caminho inverso também é verdadeiro. Se Deus considera o que nós falamos, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós também esperamos que aquilo que o Pai Celestial fala se cumpra. Ou seja, é formado dentro de nós uma expectativa em cima das promessas de Deus, em cima da promessa do nosso Pai. Cada palavra que Ele fala vai interferir na nossa vida, vai gerar uma expectativa, vai gerar em nós uma esperança. Ou seja, a fé naquilo que a palavra de Deus está trazendo, isso vai fazer com que a gente vença qualquer desafio. Por quê? Porque quem falou foi Deus, não foi o homem. Então, essa troca de palavras faladas, ela é importante no mundo espiritual. No relacionamento entre um pai, o Pai Celestial, e um filho. Então, o que nós vemos na Bíblia é Deus que fala e cumpre o que fala. E o homem que fala, mas não cumpre o que fala. E agora Deus está tentando ensinar os seus filhos a se parecer mais com Ele. Ou seja, sim, sim e não, não. Comece a cumprir aquilo que você prometeu. Comece a cumprir a sua palavra com a sua família. Porque aí você vai ver uma ação que Deus faz. Deus nos toma por filhos, nos adota, e Ele fala. E tudo que Ele fala para os seus filhos, Ele cumpre. Absolutamente tudo. Por isso a importância, meu querido, da gente seguir o exemplo de Deus. Ou seja, eu preciso falar para minha esposa o que eu vou fazer e fazer aquilo que eu estou falando. Eu preciso ter mais compromisso com aquilo que eu falo do que com qualquer outra coisa. Isso vale para a família, isso vale para o trabalho, isso vale para qualquer dimensão da nossa vida. Então, a palavra de Deus diz em Mateus 12, versículo 36 e 37, digo-vos de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que vai me condenar são as minhas próprias palavras. E o que vai me justificar são as minhas próprias palavras. Então eu preciso tomar cuidado com o que sai da minha boca.
Eu preciso perceber o que eu já falei no passado. Ah, mas eu vou ficar olhando para trás? Não, meu querido. Mas a palavra que você disse no seu passado está comprometendo o seu futuro. O seu futuro já foi determinado pela sua própria boca. O meu futuro também. E isso é muito forte, irmão. A gente vai numa igreja e faz uma campanha de quebra de maldições. Mas as primeiras maldições são as que nós mesmos lançamos com a nossa boca. A gente lança maldição sobre os filhos, e quando os filhos se tornam aquilo que as palavras que nós lançamos produziu, a gente reclama com Deus, a gente reclama com os filhos, com a esposa, a gente vai tentando achar algum culpado para aquilo que nós mesmos produzimos com a nossa palavra. Palavras têm poder de criação. E os filhos são frutos segundo a sua espécie. Eu sou fruto segundo a espécie dos meus pais. Né? Palavras me definiram. Palavras, né, disseram o que eu seria ou o que eu não seria. Palavras me amaldiçoaram e palavras me abençoaram. Amém? Então, dentro da família, irmão, que tal a gente começar a produzir palavras que vão gerar frutos bons? E começar a cortar pela raiz as palavras que estão produzindo frutos ruins. E mesmo assim, em brincadeira, né? Eu sou super radical, né, com isso. Porque, às vezes, até em brincadeira. E no mundo espiritual, não tem neutralidade, como o pastor Renato já falou. Então, cuidado com brincadeiras. Nós já vimos, né, em lives anteriores, sobre as linguagens do amor. E uma delas é palavras de afirmação. Então, para uma pessoa que tem essa linguagem, as palavras têm um efeito muito maior ainda. Porque a pessoa se sente amada ou não amada, né? Além de gerar um fruto, né, uma consequência no mundo espiritual, a pessoa pode ser afetada, pode ter, né, seu relacionamento, sua conexão comprometida por palavras que não sejam palavras de bênção. Porque a forma como a pessoa vai se sentir amada é por palavras de afirmação. Palavras que agregam, né? Palavras que vão gerar valor, né? Que vão realmente representar o amor. Então é muito forte para quem tem palavras de afirmação, qualquer sentença lançada. E não só, né, a palavra, assim, mas também a forma, né? Porque nós podemos, né, agir com cinismo, com ironismo, mesmo falando algumas palavras boas, né? Mas a forma também como a gente fala, isso também tem um efeito. Comunica, né? Você percebe que a palavra, o poder da palavra falada na família, já começa na criação. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, depois ele vai criar a mulher. Como que ele cria a mulher? Ele faz o homem dormir, ele tira uma das suas costelas e ele transforma aquela costela, aquele osso, numa mulher. E depois que ele transforma a costela em uma mulher, ele traz a mulher até o homem. Por que que ele trouxe a mulher até o homem? A Bíblia fala que ele trouxe a mulher para o homem para ver como que o homem chamaria a mulher. Ou seja, eu criei alguém e eu quero que alguém libere uma palavra sobre a identidade desse alguém. E aí ele traz para o homem aquele alguém e fala para ele, como você vai chamá-la? E essa é uma pergunta que serve para todo marido. Como que você chama a sua esposa? Como que você identifica a tua esposa, a tua mulher? O que você fala da sua esposa? Qual é a palavra que sai dos seus lábios em relação à tua esposa? O Adão olhou para aquele ser que antes tinha sido a costela e falou assim, olha, essa é osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então a palavra que ele libera
ficou estabelecida. Deus chamou Adão e falou assim: como que você vai chamar esse ser que eu criei? E ele, numa sabedoria sobrenatural, ele cria um princípio poderoso no casamento e na família, que é o princípio da unidade. É osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então a unidade entre o marido e a mulher foi estabelecida pela palavra falada, meu irmão. Assim como a divisão entre marido e mulher também é estabelecida pela palavra falada. Às vezes o marido fala alguma palavra para a mulher e acaba ofendendo a mulher, acaba dando um tiro em si mesmo. Ou seja, se a mulher é osso dos meus ossos, se eu agredir a minha mulher, estou agredindo a mim mesmo. Se eu criar uma confusão com a minha mulher, eu estou criando confusão comigo mesmo. Se eu machucar a minha mulher, estou machucando a mim mesmo. Então, cada palavra que eu disser contra ela é contra a minha própria vida que eu estou liberando essa palavra. Então, isso é muito poderoso. O marido e a mulher, eles são o núcleo da família. É como uma célula. A célula tem um núcleo e tem uma parte periférica. Se o núcleo da célula morrer, a célula morre. Se a parte periférica da célula morrer, a célula não morre. Mas o núcleo mantém a célula viva. Por isso, marido e esposa, eles têm que se proteger na palavra. Eles têm que proteger e têm que guardar a sua língua um em relação ao outro. Porque assim como a unidade foi formada pela palavra falada, pela boca do homem, a divisão, a separação e o divórcio também são formados por palavras ditas, palavras faladas. Agressões, grosserias. O marido normalmente não tem muita sensibilidade natural, mas a mulher tem. A Bíblia fala que o marido, ele tem que viver a vida comum do lar com entendimento, com sabedoria, dando honra à mulher como a parte mais frágil, né? O marido tem que viver com a sua esposa com entendimento. Por quê? Porque Pedro diz que se ele não fizer isso, se ele for um cara grosso, cavalo, estúpido, e liberar palavras erradas contra a sua esposa, a primeira coisa que vai acontecer, as suas orações, elas serão impedidas. E aí quando o marido começar a orar e falar, Senhor, me abençoa, a oração vai ser impedida e Deus não vai ouvir a oração do marido. Por quê? Porque ele está sendo um cavalo contra a sua esposa. Não está guardando a sua palavra e está amaldiçoando a si mesmo. Então a oração do marido, né, ela pode ser impedida pelas palavras que ele fala contra a sua esposa. Por isso o marido tem que guardar bem a sua boca, principalmente em relação à sua esposa. E é lógico, irmão, a gente casa e nós somos diferentes, vivemos vidas diferentes. Quando a gente casa, existe um processo de adaptação, mas isso não é desculpa para a gente liberar palavras malignas contra a nossa própria esposa ou contra o marido, né? As mulheres que acabam destruindo seus casamentos com a sua própria boca, irmão. É terrível isso, né? Mulheres que expõem o seu marido. A mulher conhece as fraquezas do marido. A mulher conhece os podres do marido. A mulher sabe o que o marido tem que causa vergonha para ele. E quando a mulher fala isso para outras pessoas, quando a mulher começa a expor as fraquezas do marido, ela está destruindo a sua própria casa, está destruindo o seu casamento, ela está semeando sementes de maldição. Por quê? Porque ela está produzindo divisão. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Por que as coisas não estão dando certo? A gente olha para o resultado, a gente não olha para a causa. Da onde vem esse desemprego? Da onde vem, né, da onde veio essa divisão? Que a gente não se fala,
que a gente não tem intimidade, que a gente não consegue conversar, não consegue se abrir, não consegue falar a verdade um com o outro, tem que ficar escondendo coisa um do outro. Da onde que vem isso? Isso vem da nossa boca. Isso vem da nossa crítica. Isso vem do coração, o coração dividido. Amém? Uma palavra importante aqui. Né? Nós falamos de 1 Pedro, que o marido tem que ter entendimento com a sua esposa, tomar cuidado com aquilo que fala, não lançar palavra de maldição sobre a esposa. Mas o inverso também é verdadeiro. Provérbios diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Tem 4 textos que falam a mesma coisa aqui. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então, meu querido, minha querida, não tem coisa mais importante para um marido do que a paz dentro de casa. O que é paz? Tranquilidade. Um estado mental de conforto, de segurança. O marido chega em casa e a mulher começa a reclamar, e começa a brigar, e começa a criticar, e começa a cobrar, e começa a acusar. Mulher é rixosa. Mulher rixosa é a mulher que está sempre pronta para brigar, está sempre pronta para erguer a voz, sempre pronta para ficar falando mais alto que o marido. O marido não quer isso. Eu estou falando de homem. Homem raiz. Homem raiz. Não homem Nutella, não homem mimimi, não homem que não é homem. Estou falando do macho. O macho que quer chegar em casa e descansar. O macho que trabalha, chega em casa e quer descansar. Quer ter paz, tranquilidade. Por quê? Porque ele pode organizar a sua cabeça. Ele pode sentir segurança, ele vai proteger a sua casa, porque a sua casa é um palácio de paz. É um palácio onde ele pode, né? Olha, esse tipo de casa é tão importante para o homem que quando se fala em férias, o homem não pensa em viajar. Ele fala: eu quero ficar em casa, porque em casa eu consigo descansar. Agora, quando a mulher é rixosa, iracunda, é aquela mulher que está sempre brava. Nunca nada está bom. Né? Mal-humorada. O marido não é suficiente. Ele sempre está errado. Ele nunca fala nada certo. O marido, ele não é inteligente. Ele não é capaz. Ele não trocou a lâmpada. Né? E ela fica brigando. As palavras que ela fala fazem o marido pensar exatamente isso aqui, ó. Melhor é morar numa terra deserta. O marido começa a querer morar numa terra deserta. Ou ficar distante de casa, né? E olha que a pessoa que escreveu isso aqui teve 1000 mulheres. Eu acho que ele sabia bem o que ele estava falando. Né? Não é certo ter 1000 mulheres. Não é certo ter 2 mulheres. Mas esse cara aqui, ele escreveu 4 vezes a mesma coisa. É melhor ficar sozinho do que junto de uma mulher que, quando abre a boca, nem a misericórdia de Deus. Por quê? Porque é a mulher rixosa que fica falando, criticando, cobrando, falando, criticando, acusando e cobrando. Isso traz divisão. Amém? Então, a palavra, ela pode ser um instrumento de unidade, mas também pode ser um instrumento de divisão. A gente saiu um dia para distribuir roupa e para distribuir sopa. Uma noite gelada. Né? O pessoal da igreja foi, o apóstolo Josué juntou lá uns carros, juntou uma galera. Vamos lá, vamos distribuir, vamos procurar os moradores de rua para a gente poder ajudar. E a gente fez isso na madrugada. E eu lembro que a gente parou numa rua em São Paulo e tinha um rapaz que estava deitado ali, coberto com cobertor, com tudo, estava dormindo no gelo. E eu comecei a conversar com ele e falei: rapaz, você não tem casa para morar? Onde está a tua família? Ele falou: não, eu tenho casa para morar.
mas eu prefiro morar na calçada. Eu prefiro morar na rua. Eu prefiro ficar em paz. A rua tem mais paz do que a minha casa. Então a minha mulher está lá, meus filhos estão lá. Eu trabalho, mas eu prefiro dormir na rua. E ele dormia na rua. E eu não sabia o que fazer com aquela informação, irmão. Mas a palavra de Deus está dizendo que é melhor morar numa terra deserta. E uma terra deserta é terrível. Morar no deserto é terrível. Muito frio de noite, muito calor durante o dia. Mas preferir morar num deserto do que em casa é sinal de que o ambiente dentro de casa está muito ruim. Então o marido, ele dita o ambiente dentro da casa. Isso eu aprendi com Deus. Se o marido for um cara desmiolado, para não falar outra coisa, né, ele vai estabelecer na casa dele um ambiente completamente ruim. E você sabe que o ambiente é ruim quando o marido vai chegando a hora do marido chegar em casa. Quando chega a hora do marido chegar em casa, como que está o coração da mulher e dos filhos? Será que a mulher está assim, ó, ele está chegando. Puxa vida. Os filhos, como que os filhos reagem quando está chegando a hora do pai voltar para casa do trabalho? Ih, o pai está chegando, cara. O medo. Será que eles estão com medo? E por aí você pode ter um termômetro, onde você mede o clima dentro de casa. E quando ele sai de casa para trabalhar de manhã, se acontecem fogos em casa, é porque o marido está estabelecendo um clima terrível com a sua palavra. Né? A palavra do homem tem um peso muito forte sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. A palavra de um homem, que é a autoridade, que é a cabeça da casa, tem um peso sobrenatural e pode trazer muito problema para a sua família. E às vezes assim a gente vê tanta insatisfação, né, do homem com a mulher, com o corpo dela, mas são palavras que o próprio homem lançou e vice-versa. Exatamente. Coríntios capítulo 7 diz que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Quem tem autoridade sobre o corpo da mulher é o marido. E quem tem autoridade sobre o corpo do marido é a esposa. Então, qual palavra você lança sobre o corpo do teu cônjuge? Qual palavra você lança sobre o corpo do teu marido? Qual palavra você lança sobre o corpo da sua esposa? Né? Então, as palavras que você lança vão criar, vão gerar. Né? A esposa ficou doente, já é uma situação que exige que palavras sejam ditas, que orações sejam feitas. E orações são palavras faladas. Orações são palavras faladas. Senhor, cura minha esposa. Eu declaro cura sobre o corpo dela. Quando o marido faz isso, o corpo da esposa ouve a palavra do marido, que tem autoridade sobre ele, e o corpo obedece e começa a recuperar. Amém. É assim que funciona. A palavra é ouvida pelo corpo. Ezequiel profetizou sobre ossos. Isso mesmo. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele teve que falar a palavra para osso, e os ossos obedeceram. Quanto mais o marido, que tem autoridade sobre o corpo físico da mulher. Tua esposa tem problema de tensão pré-menstrual, você pode liberar uma palavra todos os meses, porque a palavra é remédio. Amém. Palavras curam, palavras abençoam. Você pode liberar palavras sobre o corpo da sua esposa para que ele pare de doer, para que ela pare de sofrer. Teu marido está doente, libere palavras sobre ele, sobre o corpo físico dele. Amém? Libera palavras.
Porque aí você vai se alimentar do fruto da sua palavra. Amém? Você já agradeceu a Deus pelo corpo da sua esposa? Já agradeceu a Deus pelo corpo do seu marido? Ou será que você fala assim, quem cuida do corpo é ele? Não, senhora. Quem cuida do corpo é ela. Não, senhor. Você tem autoridade sobre o corpo. Então está na hora de você começar a exercer a autoridade sobre o corpo. Né? É que muita gente pensa que a autoridade sobre o corpo é para bater no corpo. Não é para bater no corpo, irmão. A autoridade se exerce com palavras. Então exerça a sua autoridade sobre a tua esposa. Né? A mulher tem autoridade sobre o corpo. Mas às vezes ela quer exercer autoridade sobre a alma. Aí não dá, aí complicou. Ele não me obedece. Mas é porque ele é autoridade? Né? Como é que ele vai te obedecer? Se você não é autoridade, ele é autoridade. E aí você começa a querer comandar o que Deus não mandou você comandar. E você começa a liberar palavras. O marido, para não arranjar encrenca, porque o marido ama paz, ele não vai confrontar você. Ele vai falar, tá bom, amorzinho, faz do jeito que você quiser. E aí você acaba criando um problema por causa da palavra falada. Então, minha querida, começa a exercer autoridade sobre o corpo do teu marido. Amém? Eu lembrei de uma coisa. Existe uma palavra, eu não sei se na psicologia é assim, que é a palavra castração. Castração. Vem da própria psicologia. Castração psicológica. Quando a esposa castra o seu próprio marido. Antes de casar, o marido era potente a dar com pau. Olha, ficava caçando a mulher. Né? Depois que casou, por que o marido não procura mais a mulher? Porque a mulher tirou o poder do marido. A mulher tornou seu próprio marido impotente. Ela usurpou a autoridade que o marido tinha de comandar e o marido ficou impotente psicologicamente. Consequentemente, o seu corpo também não vai obedecer. E esse é o poder da palavra falada. Quando a mulher começa a liberar uma palavra para comandar, para exercer uma autoridade que não lhe foi designada, ela usurpa a autoridade do marido. E o marido, para não brigar, ele abre mão da sua autoridade. Ele fica sem poder, psicologicamente. E aí, minha querida, você está dando um tiro no pé. Porque eu vou falar uma coisa que a gente aprendeu na vida aí. Homem não vai atrás de mulher por causa do físico. Homem vai atrás de mulher porque ele está se sentindo poderoso. Porque ele se sente potente. Empoderado. O homem chega em casa e ele é tudo em casa, menos empoderado. Não tem autoridade nenhuma, não é respeitado como homem. Ainda mais agora que, os homens perderam aí a sua capacidade de governo. Agora que está mais complicado ainda. Então você quer ver o teu marido sempre potente? Comece a liberar palavras. Antes que outra mulher comece a liberar as palavras que você deveria liberar. Né? A outra sempre é pior do que a esposa. Sempre. A esposa sempre tem mais qualidades do que a amante do marido. Mas a amante libera palavras assim: nossa, como você é forte. Nossa, como você é inteligente. Nossa, como você é poderoso. Como você consegue me proteger. A esposa libera palavras assim: você é um banana. Você não consegue proteger. Ih, você não vale nada. Você é preguiçoso.
você não paga as contas. Você não tem capacidade de pagar as contas. Você é frouxo. A esposa fala isso do marido. E depois ela reclama que o marido foi atraído por uma mulher pior do que ela. Então, minha querida, meu querido, porque o inverso também é verdadeiro. Tome cuidado com o que está saindo da sua boca. Porque a primeira palavra que você liberou, quando você se juntou com a tua esposa, não foi para a tua esposa, foi para Deus. Você liberou uma palavra para Deus e disse assim: prometo ser fiel, cuidar de você, prometo te amar. Então a palavra liberada, essa palavra é a que vale. Ah, mas eu não estou aguentando mais. Meu querido, muda o rumo do teu casamento. Muda o rumo do teu casamento. Para que você não quebre o seu voto matrimonial. Esse voto foi escrito no céu. Não foi escrito na terra. Não tinha um escrivão na igreja. O escrivão estava no cartório, mas na igreja não tinha. Na igreja, o escrivão era o anjo. É espiritual. Amém, pastor? Amém. Aí me veio assim também, né? Quantas famílias chamam, né, os adolescentes de aborrecentes, palavras lançadas, né? Então, assim, o cuidado mesmo, né? Que você possa refletir os resultados da sua vida, se não são em virtude de palavras lançadas, né? E também se educar aquilo que você vai falar daqui para frente. Exatamente. E para terminar, é importante isso, né? Uma coisa que eu pensei agora, é que as palavras são como sementes. As palavras, elas são liberadas e elas precisam ser regadas. Né? Elas precisam ser regadas. Sementes precisam de água para poder brotar e nascer. O mundo espiritual é formado por água. Então, cada palavra que nós lançamos, elas vão produzir e brotar. Uma hora, elas vão aparecer. Ah, da onde que veio isso? Isso veio de uma palavra que você disse há 3 anos atrás. Ah, e agora? Por que veio acontecendo isso? Porque você liberou essa palavra há 2 anos atrás. Então, nós precisamos tratar as palavras como elas devem ser tratadas. Alguém precisa orar. Alguém tem que tratar as palavras que foram liberadas. As palavras de maldição que estão aí rondando a sua cabeça, rondando a minha cabeça. Alguém precisa pedir perdão por essas palavras. Alguém tem que renunciar a essas palavras. Alguém tem que clamar pelo sangue do Cordeiro para limpar a nossa vida dessas palavras. Porque senão, meu querido, de tanta palavra ruim que nós já falamos, não vai sobrar nada para contar a história. Então nós precisamos orar. E tem muitas palavras em relação a famílias, né? Essa família é uma família que nunca vai dar certo. Essa família é uma família só detonando. Ruim. Antigamente, quando tinha os senhores feudais, senhores escravos, os escravos, os africanos, eles eram chicoteados. E era muito comum que eles começassem a amaldiçoar, liberar palavras, né, amaldiçoando o filho do senhor feudal. Ou seja, amaldiçoando o bisneto, o tataraneto, as gerações futuras, que nem tinham nascido ainda. E essas palavras acabavam pousando sobre as gerações futuras. E aí, algumas pessoas perderam tudo que tinham, porque vieram de uma geração que estava com a família amaldiçoada. Então alguém tem que tratar essas palavras. Elas não somem automaticamente com a morte de uma pessoa. As palavras não desaparecem porque a pessoa morreu. Né? Então, quando você estiver orando, meu irmão, minha irmã, comece a fazer, né? Comece a pedir perdão pelas palavras que você mesmo liberou. Comece a pedir perdão
E aí pede para o Espírito Santo te lembrar das palavras, para que você possa renunciar a essas palavras. Você possa tratar essas palavras. Né? Tá certo que a palavra de Deus diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas se você pecar, irmão, tem uma coisa que está rondando a tua cabeça. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, trate isso em oração. Senhor, eu quero pedir perdão pelas palavras que eu falei. Quero pedir perdão pelas palavras que a minha esposa falou. Quero pedir perdão pelas palavras dos meus filhos. Quero pedir perdão pelas palavras dos meus pais, dos antepassados. Deixa o Espírito Santo te conduzir na oração. E aí você vai ver que a raiz dos problemas vai ser tirada. Amém? O machado está colocado na raiz da árvore. Amém. Deus trata a causa. Então você tirando a causa, a sua vida e a sua família podem mudar. A pastora Cláudia falou, né? Muita gente falando assim, essa família aí só tem gente que não vale nada. Muita gente recebeu essa palavra. Essa família aí o pessoal só separa, trai, um trai o outro. Casamento não vinga nessa família. São palavras. E elas não podem ser ignoradas. Porque no mundo espiritual elas não são. Então nós precisamos orar e dar o tratamento que essas palavras precisam. Então ore, meu irmão. Ore contra palavras malditas. Mas quanto tempo eu tenho que orar? Todo dia. Porque todo dia palavras são liberadas. Todo dia tem gente liberando palavra contra a nossa vida. Todo dia você libera palavra contra a tua vida. Todo dia nós precisamos orar e tratar cada uma dessas palavras. Amém? Deus é bom? Eu tenho uma prática assim, eu ando na rua, né? Às vezes eu vejo um mendigo, ou uma pessoa assim que parece drogada. Eu sempre lanço palavras de bênçãos, né? Eu falo, Senhor, salva, cura, liberta, né? Na nossa casa lá em Itapecerica, tem um morador de rua que a gente fala assim, não vai sobreviver a cada situação. E eu sempre lanço palavra de bênção, de vida sobre a vida dele. E ele está vivinho. Então, assim, eu ainda vou vê-lo liberto. Amém, né? eu creio, concordo. Então, assim, lance a palavra. Eu faço isso. Vejo na rua, lanço palavras, né? Vejo criança, às vezes pedindo dinheiro, sabe? Eu lanço palavra que vai ter transformação, que a vida vai ser restaurada, que vão ser cuidados, né? Vão ter oportunidades. Então, assim, é muito importante isso. Muito importante, né? Use dos pensamentos para lançar palavras de bênçãos mesmo, né? Glória a Deus. Amém, meu querido? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Senhor. Obrigada. Porque a tua palavra nos corrige. A tua palavra nos exorta, nos confronta e nos conforta. A tua palavra é poderosa, Pai. A tua palavra nunca volta vazia. Senhor, nós queremos implorar o teu perdão por cada palavra que saiu da minha boca, que saiu, Senhor, de maneira leviana, Sim, Pai. de maneira totalmente tola. A tua palavra diz, na multidão de palavras, não falta iniquidade, não falta vaidade. Pai, perdoa toda a iniquidade que saiu da minha boca, que saiu dos meus lábios, Sim, Pai, dos toda meus vaidade. sonhos, Imploro, Senhor, que o Senhor me ajude, mudando o meu coração. Transforma, Senhor, as palavras de maldição agora em palavras de bênção. A tua palavra diz, Pai, que toda árvore que o Senhor não lançou, não plantou, será arrancada. Sim, Pai. Então, Pai, arranca essas árvores que tiveram origem em palavras demoníacas Em nome da de nossa Jesus. vida, da nossa casa, de cada família que está aqui, Senhor, representada. Tira toda palavra de maldição no mundo espiritual, tira todo o efeito dessas palavras na mente, no corpo, na alma, nas finanças, Sim, na Pai. saúde, Pai. Que essas palavras sequem e morram. Que essas palavras, Senhor, não produzam os seus efeitos, mas somente a tua palavra que não volta vazia. Sim, Porque a Pai. tua palavra é maior do que a nossa palavra, Senhor. Perdoa todas as palavras que nós lançamos e nos lava completamente, Pai.
Nós te agradecemos pela tua instrução Amém. e pela tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da sua vida, da sua casa, que o Senhor te dê a paz em todo o tempo e muita saúde, em nome de Jesus. Amém? Vocês são abençoados. Amém. São valorosos, viu? Glória a Deus. Até a próxima. Deus abençoe. Ó, até o Floriano. Ó, Deus abençoe, Floriano.